a falar que é gostoso estar aqui, viu? É bom estar aqui. E são coisas que Deus nos proporciona, que, como se diz um antigo comercial, dinheiro não compra, né? Para todas as coisas pode existir Mastercard, mas para essa sensação de estar no meio do povo de Deus e a gente poder glorificar junto, isso é maravilhoso demais. Graças a Deus. Obrigada. A Silvana, ela queria muito estar aqui, mas o que aconteceu? A Milena ontem pegou uma gripinha, aí hoje a gente levou ela no médico, e aí tá meia molezinha, sonolenta, mas mesmo assim ela mandou a paz para os irmãos, e nós agradecemos muito de vocês continuarem com a gente no coração de vocês. Juízes 6, nós vamos ler os versículos 11 até o 16. Diz assim a palavra: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pode se assentar. O que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre uma sensação. A sensação de se sentir esquecido. A gente pode falar muito a respeito de Gideão, e nesses capítulos você tira muitas pregações, mas hoje eu queria falar um aspecto que se passou na vida de Gideão e que às vezes incomoda muito o crente. E vira e mexe, isso nos persegue. E às vezes a gente tenta esconder, às vezes a gente tenta fazer que não é conosco mesmo. Mas é algo que acontece na vida do crente. E a gente vê que nessa situação de Gideão, ela foi muito marcante. É uma sensação que chega às vezes ferir a pessoa, desanimar. Parece que é algo que cutuca e mexe muito com a mente, mexe com o coração, às vezes chega a mexer com o físico. Ser esquecido. Já quando alguém não nos lembra o nome, já é uma coisinha meio chata, né? Mas como é que você não lembra meu nome? Você não me conhece, não? Poxa vida. Mas olha a situação que Gideão passa. E o anjo do Senhor aparece a ele, fica olhando ele, e vê Gideão pegar o alimento, debulhar no lagar de vinho, vê fazer as coisas, vê carregar aqueles sacos, vai vendo Gideão trabalhar, e aí ele fala: O Senhor é contigo. É uma frase que é muito usada no nosso meio, né? Quando alguém vem nos falar alguma coisa, algum plano, algum projeto, e a gente vê que Deus está no negócio, a gente fala: O Senhor é contigo, vai fundo, vai nessa tua força. Mas aí, o anjo do Senhor, que aqui a gente entende como o próprio Senhor, seria o Cristo. Jesus Cristo, antes de vir em carne, a gente vê que ele apareceu várias vezes, porque o desejo de Jesus é estar no nosso meio. Então aqui a gente vê Jesus aparecendo.
e falando com ele, o Senhor é contigo. Mas isso entra em conflito para com Gideão. E ele começa a questionar, mas como? Como o Senhor é conosco? Como o Senhor é comigo? Olha o que está acontecendo. Presta atenção, olha a sua volta. Esse daqui não é o povo de Israel, não é o povo que é chamado pelo nome do Senhor, não é o povo que herdou as promessas, não é o povo que descende de Abraão, de Isaac, de Jacó, um povo que o Senhor elegeu para ser conhecido pelo teu nome. Não é este o teu povo que o Senhor tirou do Egito com forte mão e trouxe para essa terra? Não é este o povo, mas atenta aos sofrimentos. Como o Senhor pode ser conosco se nós estamos sofrendo, se nós estamos escravizados? Como o Senhor é conosco? Eu estou num lagar, aqui era para espremer uva, eu estou malhando trigo, estou me escondendo. Eu não tenho nem direito a comer com o suor do meu rosto. Às vezes eu trabalho e alguém vem e pega antes. E o Senhor ainda fala que é comigo. O Senhor se esqueceu. O Senhor havia se esquecido das promessas para com Israel, não havia? Qual que era a promessa de que para Israel? Vocês vão ser um grande povo. Através de vocês, eu vou ganhar as nações. Vocês vão ser a luz do mundo. Através da palavra que eu dou a vocês, vocês vão conquistar muitas coisas. Essa terra é abençoada. O que se planta se colhe em abundância. Os inimigos, eles virão por um caminho, mas fugirão por 7. Quando vocês orarem a mim, eu farei a chuva cair do céu no tempo certo. Promessas de Deus. Quando você começa a ver o que Moisés falou a respeito do que Deus faria entre os israelitas, é bênção sobre bênção. E essas bênçãos te alcançarão. Mas e agora o que eles estão vivendo? Eles estão vivendo a dor da escravidão. Os midianitas vieram, escravizaram eles e faziam o que queriam deles. Não havia lugar em que os israelitas se sentissem seguros, descansados. Eles não conseguiam ter a sensação de segurança, de liberdade, de pleitear as suas causas. Se sofressem injustiça, azar o deles. Se alguém viesse e roubasse alguma coisa do lar deles, azar o deles. Não havia quem olhasse por eles. Que situação, uma opressão terrível. E quando a gente está em opressão, uma pressão muito forte sobre nós, a sensação é de que nós fomos esquecidos. Mas peraí, eu me converti ao Senhor Jesus, eu já confessei Ele como Senhor da minha vida, eu já decorei o Salmo 23 e puxa vida, como é que eu passo por situações difíceis? Como é que eu passo por essas situações de aperto? Será que Deus não se lembra de mim? Os israelitas estavam vivendo isso. Mas aí é que entram algumas questões que, se nós ficarmos atentos, nós vamos ver a diferença entre servir a Deus e não servir. Nós veremos o quanto Deus quer se aproximar de nós. Nós veremos que o Senhor já trilhou um caminho para nós através de Jesus Cristo. E basta nós seguirmos os passos.
Então a promessa é que eles desfrutariam de Canaã, terra que mana leite e mel. E não haveria inimigo à altura para que os conseguisse derrotar. Isso era uma promessa de Deus. Mas, tão logo eles fizeram suas casas, fizeram suas hortas, fizeram suas cercas para os seus rebanhos, tão rapidamente eles se esqueceram do Senhor. Por que será, né? O homem tem esse dom de se esquecer tão facilmente de Deus. Ele se acostuma a Deus. Rapidamente o homem se acostuma ao Senhor. E aí, antigamente, antes de tomar qualquer decisão, orava, jejuava, fazia campanha, perguntava para um, ora por outro e vai. Agora, depois de eu ter a plena certeza, eu farei. Passa-se uns tempos, vou fazer isso, pronto, e acabou. E assim vai. Rapidamente se esquece daquele que nos tirou das trevas e nos pôs no reino do seu Filho amado. Rapidamente os israelitas esqueceram tudo o que Deus havia feito e começaram a servir outros deuses. Isso é demais para Deus. Deus não te divide com ninguém. A exclusividade que você tem no coração de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Como um Deus tão ocupado, tão tremendo, tão maravilhoso, tão sábio, tão justo, tão fiel, arruma tempo para conversar conosco? Como você me explica isso? Como Deus consegue arrumar um tempo para olhar para nós? Olha o que ele fez com Gideão. Ele veio do céu, se assentou e observou. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E ai de nós, se um minuto só ele deixar de vigiar por nós. O Salmo diz que o Senhor nem cochila. Tamanha a atenção dele sobre nós. E não há tempo. São tantas forças querendo te massacrar, meu querido, que um minuto só que o Salvador das nossas almas cochilasse seria o suficiente para nós não existirmos mais. O cuidado de Deus sobre nós é infinito. Atenta para essas coisas. Mas a gente rapidamente se esquece da bondade dele, se esquece da misericórdia dele, se esquece da fidelidade dele, se esquece da paz dele. A gente procura tantas outras coisas para substituir Deus. Tantas outras coisas vêm primeiramente ao invés de Deus. E aqueles se encontram nessa situação. Então vem a opressão dos inimigos. Isso é difícil demais. Em situações de aperto, como nós reagimos? Como nós reagimos frente a situações difíceis? Você vê aqui, Gideão, ele deu o jeitinho dele. Ele não estava tendo para dar de comer aos filhos, à esposa. Porque os midianitas vinham antes e catavam. Então ele arrumou uma estratégia. O brasileiro tem isso também, né? De dar o jeitinho em tudo. De conseguir fazer com que as coisas rendam. Fala aí como é que é o salário do brasileiro, gente. Tirando do Neymar, o resto, meu amigo, é difícil. Mas a gente dá um jeitinho. Em situações difíceis, nós procuramos sempre fazer algo para que as coisas sejam modificadas e sejam favoráveis a nós. Mas, será que Deus quer esse jeitinho? Deus está precisando desse jeitinho? Não que nós devemos cruzar os braços, mas Deus, ele
pretende algo melhor para as nossas vidas, Ele quer algo mais elevado para cada um de nós. Ele tem situações mais favoráveis para cada um de nós. O que será que Ele tem reservado para mim, para minha casa? Presta atenção no que o Senhor tem destinado a cada um dos filhos seus. Ora, se Ele não poupou a Jesus Cristo, como não dará também com Jesus todas as coisas? Mas ainda nós nos deixamos levar pela opressão, pelo peso. E quando nós nos esquecemos de Deus, como as coisas são fadadas à ruína. Gideão, ele questiona a respeito dos sinais de Deus. O que aconteceram com os teus sinais? Como é a igreja hoje em dia? É verdade, a gente conta um testemunho ou outro. Mas há situações, meus queridos, que eu tenho certeza que Deus mudaria se a igreja se pusesse de joelhos. Como foi lido agora em Atos 12:5, a igreja intercedia. Pedro estava preso, era um apóstolo do Senhor, era amado, conversou diretamente com Jesus, viu Jesus ressurreto, dele procediam palavras de vida. De Pedro aconteceram vários sinais e maravilhas, mas a igreja teve que interceder. A união da igreja, a intercessão, o povo de Deus buscando a Deus em favor de alguém, em favor de uma situação. Nós não podemos nos isolar. Nós não podemos nos esconder. Esse mundo precisa da intercessão dos filhos de Deus. São situações na minha vida e na sua vida que seriam mudadas e que a partir de agora podem ser mudadas. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos invocar ao Senhor. Nós não podemos mais esquecer de Deus. Não há tempo. Então o que se vê? Um povo oprimido porque esqueceu ao Senhor. Um povo que não mais via sinais e maravilhas. Teu Deus é infinito. Nós não temos a ideia do que seja isso. Você sabe me falar quantas espécies de cachorro tem nessa terra? Quantas espécies tem? Você não faz ideia, nem eu faço. Mesmo as borboletas. Quantas milhares de espécies? Não estou falando de uma igual a outra, estou falando de uma diferente da outra. Isto é a criatividade do seu Deus. Presta atenção. O quanto teu Deus é poderoso e criativo. As coisas que Ele pode fazer surgindo do nada. E aí Ele fala, eu sustento os pardais. Eu criei os lírios do campo. Por que a preocupação com o que há vez de comer e de vestir? Mas falta essa intimidade. Falta se achegar a Deus. E aí, quando nós viramos as costas para o Senhor, a primeira sensação e a primeira fala que nós temos quando a situação aperta é que Deus se esqueceu de nós. Onde está, Senhor, as tuas maravilhas? Se o Senhor é conosco, como permite que as coisas se apertem desta maneira? Mas Deus quer uma volta para nós. E o que nós vemos aí? O próprio Deus, Ele restaura a comunicação. Gideão, ele havia ouvido falar de Deus.
Ele sabia que o mar vermelho havia se aberto e os israelitas passaram a seco. Ele sabia das pragas que vieram sobre o Egito, sabia de como Deus havia sustentado tão numeroso povo no deserto com um maná, que a água não havia faltado, que as vestes cresciam junto com as crianças. Atenta para quem é o teu Deus. Atenta para quem é o teu Deus, a capacidade do Senhor, o poder. Mas só Ele ter poder e ser capacitado não é o suficiente para nós. Tem que haver amor. Porque Deus poderia ficar com todas essas coisas para Ele, e Ele não deixaria de ser Deus. Em Deus, não fazendo nada por nós, nem 1 milímetro da sua glória seria diminuída, Ele continuaria sendo todo-poderoso. Mas o amor faz com que Ele se curve. O amor faz com que Ele olhe para nós de uma maneira diferenciada e se aproxime de nós. É isso que nós estamos vendo. Gideão só conhecia de ouvir falar. Agora o anjo do Senhor fala com ele. A comunicação é restaurada. Deus quer muito falar conosco. Deus anseia muito em falar conosco. Deus em silêncio? Raramente Deus fica em silêncio. E às vezes que Ele fica em silêncio na Bíblia, está ligado à rebeldia do coração do homem. Presta atenção em Saul. Deus não falava mais com ele. Por quê? Por que será que Deus não falava mais com Saul? Sendo que o desejo dele é conversar conosco dia após dia. Com Adão, na viração do dia, ele vinha perguntar a Adão: como foi o seu dia? Adão, o que você fez hoje? Adão, quais são os seus sentimentos? Adão, o que você planeja fazer amanhã? Adão! Essa é a pergunta que Ele faz para nós todos os dias. O Senhor quer saber de você, quer saber da sua vida, porque Ele se importa com você. Deus se importa com você. Sentimento terrível você ser esquecido. E quando a gente fala de esquecimento de Deus, se perde muitas coisas, muitas coisas. Nós deixamos de ter muitas coisas. O quanto Deus quer se aproximar de nós. O quanto Deus quer ter esse contato conosco. Gideão, o Senhor é contigo. Gideão, o Senhor é contigo. Vai nesta tua força. O Senhor é contigo. Mas antes, você vai e quebra o altar que está na casa do seu pai. Por favor. É difícil. Como a gente se apega a práticas erradas. Como a gente gosta. Como a gente gosta de coisa errada, gente. Isso daí não é um mal só meu, nem seu, é de todo ser humano. Tem coisas que me agradam mais, outras menos. Em você também. Tem coisas que te agradam mais, outras menos. Puxa vida. Para adoçar as coisas, será que não existia outro produto a não ser o açúcar refinado? Dizem que faz tanto mal, mas é tão gostoso. Por quê? A gente se apega a coisas em lugar de Deus tão facilmente. Gideão, derruba este altar, Gideão. Gideão, quebra essas coisas. Só pode haver um único Deus em nossas vidas. Só um pode ser adorado. Só um pode ser louvado.
A só um Deus nós dirigimos as nossas orações. Só um Deus deve reinar em nosso coração. Só um Deus deve ser o dono da nossa alma. Não dê lugar a outras coisas. Derruba Gideão, o altar. E você percebe que ele derruba os ídolos do pai dele, e o pai dele não vai contra ele. Se levantam inimigos, é verdade, mas o próprio pai dele vê que tem coisa errada. Gideão, eu mesmo te contei a história de Deus e eu mesmo levantei um ídolo. Atenta, volta-te para o Senhor. Hoje o Senhor quer falar contigo mais profundamente, mais. Porque todos os dias Ele fala com você. Todos os dias. É que nós não paramos para escutar. Nós não paramos para discernir e entender, para compreender o que Ele quer conosco, quais são os planos dEle para conosco. O que você pode pensar do maior bem que Deus tem? O que Deus tinha de mais valioso, de mais precioso? Jesus Cristo. E o que Ele fez com o bem mais valioso, mais amado por Ele? Ele deu. Deus quer trabalhar o seu coração, a sua alma, a sua mente, para que você não tenha mais essa sensação de esquecimento. Deus não te esquece. Pode? Pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Pode? Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou? Por 9 meses, aquele ser esteve na barriga dela. E fez com que ela ficasse mais cansada, mais vulnerável, mais faminta, mais enjoada. Né? Aquele peso da barriga. E quando nasce a criança, a mãe se esquece do filho? Ela não se esquece. Ainda que ela doe o filho, ela não se esquece. Passam-se 20, 30, 40, 50 anos, ela não se esquece. Mas ainda que isso aconteça, assim diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. O teu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor. Isso é amor. Isso é entrega. Isso é fazer a diferença. Deus fazendo a diferença em nossas vidas. Não há lugar para esquecimento. Não esquecimento de Deus. Não há lugar. Tira essa sensação do seu coração, da sua mente. É tempo de você se levantar para o Senhor. Renovar as suas alianças com Deus. Renovar a sua oração, a sua intercessão, o seu cântico. Renovar a sua amizade com Deus. Derrube todos os altares que não pertencem ao Senhor. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. O Senhor quer nos encher. O Senhor quer nos alimentar. O Senhor quer nos renovar. O Senhor quer nos vivificar. O Senhor quer nos fortalecer. Ele anseia por isso. Deus quer isso. Vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Como está o seu coração? Como está a sua mente, meu amado? Como estão os seus sentimentos? Nunca se acostume com o teu Deus. Nunca se acostume com o teu Deus. Nunca ache que ele não vai mais te surpreender. Que Ele não tem uma palavra nova para você. Que o abraço dele é sempre o mesmo. Que as palavras dele são sempre as mesmas. Mas é a maneira como nós reagimos a Deus é que faz toda a diferença.
É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós querermos Deus. De nós vivermos para Ele, única e exclusivamente para Ele. O versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. É interessante a gente ver a ação de Deus. Às vezes nós nos estribamos, às vezes nós queremos ver a nossa capacidade, o quanto nós podemos conquistar, quais são os nossos títulos, quais são as nossas conquistas, e em cima disso a gente estipular até onde nós vamos chegar. E às vezes nós estamos cheios de moral, cheios de recursos, e uma simples pedra é suficiente para cravar a testa e derrubar o gigante. E às vezes nós, na nossa altura, caímos tão facilmente, porque faltou a dependência de Deus. E quando a gente não tem praticamente nada, mas a gente recorre ao Senhor da vida, ao Todo-Poderoso, ao Pai das Luzes, da onde Deus pode fazer surgir coisas para ir à nossa frente e fazer toda a diferença. Hoje Deus quer te ensinar a também depender dEle. Em tudo o que você falar, em tudo o que você fizer, ponha Deus no meio. Ponha Deus no meio. Ele vai à frente de você. Ele está à sua frente. Ele quer fazer com que você vença esses tantos obstáculos. Amém? O Senhor é contigo. Vai nesta tua força. É Deus te preparando para as novas portas que se abrirão, para as novas pessoas que surgirão, para a situação que tem sido contrária. O que tem sido contrário? O que tem sido difícil? Deus pode mudar isso. Deus quer mudar isso. Deus quer fazer a diferença. Você crê? A sua conversa com o Senhor foi restaurada hoje? Faça isso. Faça isso. Senhor, vamos conversar de novo. Vamos pôr a conversa em dia. Senhor, me ajuda a prosseguir. Me ajuda a ser teu. Limpa o meu coração, limpa a minha vida. Eu quero estar orando com você. A gente já eu vou passar o microfone. Mas eu queria estar orando para você. A palavra de Deus, quando ela é ministrada para todos. Tem algumas pessoas que usam o sermão inteiro, tem alguns que usam um versículo, uma frase, mas é para todos. Deus fala com todos. De uma maneira ou de outra, Ele fala com todos. Mas cabe a cada um receber ou não. Cabe a cada um pegar essa palavra e deixar como uma semente numa terra fértil, dentro do coração, e a partir disso, permitir que o Espírito Santo faça com que isso frutifique, cresça e frutifique. Então, eu sei que algumas pessoas aqui estão com o coração aberto e sedento por ver Deus agir, em seus sinais, em suas maravilhas, em ver Deus agir como Ele agia no passado, em ver Deus transformar situações. E eu peço que as pessoas creiam, quando nós estivermos orando, creiam nessa situação. Creia. Querido, não desfaleça as tuas mãos, não desfaleça as tuas mãos, porque o Senhor tem guardado coisas, não somente para te abençoar, mas para abençoar várias pessoas. Começa na tua casa. Há uma oração a ser feita para o enfermo ser restaurado. Diagnóstico contrário? Para o meu Deus não existe.
Jesus Cristo é o amém de Deus. Jesus Cristo é a última palavra de Deus. Independente do que se fala, do que se vê, do que se cogita, só é importante quando as palavras saem da boca de Deus. As palavras só são importantes quando saem da boca de Deus. E Deus tem isso para ti. Não desfaleça as tuas mãos. A tua família é abençoada, extremamente abençoada e levantada por Deus. E ainda você vai caminhar muito. Caminhar muito, vai andar bastante. Não se preocupe, as crianças vão ter todos os recursos necessários, porque a provisão é de Deus. A provisão é de Deus. Irmã, teu coração, por que está fechado para com o Deus da tua vida? Por que duvida que Deus pode fazer algumas coisas? Só acredita em uma ou outra. Por quê? Haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Haverá? Haverá? O teu lar precisa de salvação. E a tua oração, a tua súplica vai fazer a diferença. Às vezes a gente está orando por uma pessoa e a gente vê essa pessoa fazer 1, 2, 3 coisas erradas. Aí na quinta vez a gente fala, ó, esse daí não tem jeito mais não. Esse daí não tem jeito mais não. Mas para Deus tem. Para Deus tem. Confia, confia. Essa família linda que está aqui, ó. O chamado que Deus tem para você começa já nas tuas mãos, na habilidade das tuas mãos e na maneira como você fala com as pessoas. A compreensão que você tem de certas situações e poder ajudar, e o teu desprendimento em ajudar pessoas já te causou vários prejuízos. Mas para o Senhor é um tesouro que ninguém rouba. E nós ajuntamos tesouros nos céus. Pessoas queridas que você ajudou, viraram as costas, não interessa. Não interessa. Continua andando, continua caminhando. Eu vejo o Senhor descendo com uma água suave, maravilhosa, matando a tua sede. O Deus Todo-Poderoso te animando, te fortalecendo, te ajudando. Ele é contigo, varão. Continua firme. O Senhor cercou o teu lar. O Senhor protegeu o teu lar contra as setas satânicas. Porque o Senhor tem amor tremendo por ti, pela tua casa. Continua firme. Vem notícias boas. Vem notícias boas para ti. Vem notícias boas. Lucas. A gente pode cantar para Deus. E a gente pode adentrar no coração de Deus com louvores. A escolha é sua. Muita diferença você pode fazer através dos teus lábios em adoração ao Senhor. Muita, muita diferença. Muita diferença. Há um legado para ti. É uma descendência maravilhosa que Deus pôs para você. Mas cabe a você escolher. Cabe a você fazer a diferença onde você está. Cabe a você bradar o nome de Jesus. E nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Escolha. Escolha. Escolha com sabedoria. Deus te fez sábio. Deus te fez inteligente, querido. Deus te fez. Não ponha desculpa, não ponha um peso sobre os outros. A decisão é sua. Eu queria adiantar mais algumas coisas, mas o Espírito vai te falar diretamente a respeito disso, a respeito daquilo. Jaque, quando a gente ora, faz tanta diferença. Você sabia que a oração muda a profecia? Veio uma profecia para Ezequias falando: arruma a tua casa, você vai morrer.
E era Isaías falando, hein? Isaías, grande profeta, vai morrer. Ele orou. E o que aconteceu? A profecia não se cumpriu. Atenta para o que Deus pôs em tuas mãos. Não que eu te veja como aquelas irmãzinhas de coque do círculo de oração. Mas, através da tua oração, barreiras serão destroçadas. Eu não estou falando que elas vão ser puladas. Eu estou falando de destroçar barreiras. Ora, para ter um alcance grande. Há um ministério na mão de vocês e da tua família. Você sabe disso. Esse ministério é maravilhoso. É maravilhoso porque o Senhor está me mostrando as coisas que vão acontecer através dele. Que maravilha, que maravilha. Na área de libertação você não tem ideia do que Deus quer fazer. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. As coisas têm acontecido. Não segundo o que vocês tinham planejado, mas estão acontecendo. Por quê? Nem todo fruto amadurece no mesmo tempo. Há frutos que demoram mais, outros menos. Às vezes a gente é apressadinho e aí o caqui amarra toda a boca da gente. Como é ruim comer caqui verde. Mas quando ele está no tempo certo, que doce, que mel. Assim o Senhor quer para ti, para a tua vida. No tempo certo, você vai glorificar tanto a Deus, mas tanto a Deus, que você vai ver os favos de mel do Senhor sobre ti, sobre o teu lar, sobre os teus, de uma maneira extremamente maravilhosa. O favo de mel, ele clareou os olhos de Jonatas, o filho de Saul, que Jonatas ele pôde perseverar na batalha e conquistar um grande livramento para Deus. Amém? Vamos orar? Por favor, se levante. Essa família aqui, ó, firma num propósito com o Senhor, no lar de vocês, fazendo culto. Leiam um versículo, orem entre vocês, firmemente. Façam isso durante algum tempo. O Senhor, Ele quer livrar vocês de situações desconfortáveis. E Ele quer abrir caminhos para você, querido. Abrir caminhos, tá ok? Deus tem empreendimento na sua mão, tá? Para você abençoar a sua casa e abençoar pessoas. Deus quer você empregando pessoas. Mas é necessário vocês terem esse tempo separado para o Senhor, o culto no lar, que nunca deve ser esquecido por nenhum de nós. Amém? Vamos orar para as demais pessoas. Vamos orar agora com firmeza. Pense naquilo que você quer para o seu coração. Pense na restauração, na conversa com o Senhor, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Pense, por favor, pense. Eu peço, pense. E agora nós vamos orar junto. O que o Senhor quer fazer, gente. Eu estava um pouco antes de vir para cá, eu estava conversando com a Silvana, que tão logo o Gesiel me fez esse convite, a gente estava lá na sede, Deus já me deu a palavra. E geralmente Deus me dá uma palavra, um tema, um versículo, e em cima disso a gente vai discorrendo. Mas hoje, o Senhor ele me deu esse sermão tintim por tintim. E Ele foi ministrando primeiramente para mim o que Ele queria que eu falasse hoje aqui. O que eu entendi, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eu sei que eu sou um instrumento humano e eu não sou pregador da palavra. Ou como o pastor Niceu falou, eu sou mais professor da palavra do que pregador mesmo. Então em algumas coisas eu falho. Até minha garganta tá ruim, eu tô gripado há umas 2 semanas já. Então eu não fui um instrumento na altura do que vocês deveriam, mas eu sei que a palavra adentrou no coração de vocês. Então agora nós vamos orar para essa palavra ela fazer o que é necessário. E através disso, várias coisas vão acontecer na vida de vocês. Creia nisso, é Deus que está falando. Várias coisas vão acontecer na vida de vocês a respeito de livramento, de cura, de libertação, de crescimento, de renovação. Deus vai fazer várias coisas nesse sentido. Essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus para a vida de vocês. Então creiam nisso. Não se distraiam com outras coisas. Não se distraia, por favor.
Satanás ele é poderoso em comer a palavra que o Senhor planta no coração dos homens. Ele consegue fazer isso de uma sutileza, de uma maneira. Mas se a palavra ficar dentro de você, daqui 50 anos você vai lembrar do que foi falado nesse dia 20 de julho. E até chegar esse tempo, essa palavra vai frutificar a 30, 60, 100, a 1000 vezes por um. Vamos orar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso é o Senhor e perfeito em tudo aquilo que fazes e fala. Então, ó Deus meu, nós te pedimos agora, penetra nesses corações, penetra nessas mentes, faz a diferença na vida de cada um dos teus amados. Deus meu, o Senhor é com eles, o Senhor é com eles, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é com eles. Pai eterno, agora, une-se a eles, ó Deus eterno, e vai abrindo caminhos, vai curando mentes, vai curando corações, vai agindo de uma maneira sobrenatural na vida dos teus filhos, ó Pai. Age com poder e grande glória. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Agora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata,
Senhor Jesus. Só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Para ver, Senhor, te ansiamos a Sua volta, Pai. Oh, oh, Graças a Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmão. Vamos aplaudir ao Senhor por tudo que Deus fez e falou nessa noite. Nós só temos que agradecer a Deus. Nossos corações são gratos, né, irmão? É grato ao Senhor por essa noite na presença dele. Deus abençoe o nosso irmão César. Obrigado, querido, pela cooperação. Deus abençoe grandemente. Continue te usando dessa forma, né? É um ministério maravilhoso. Deus abençoe Gesiel, o Ministério Bálsamo, na direção do culto nesta noite. Amém. A toda a igreja, os trabalhos normais no final de semana, né? Na escola dominical. Amém. A partir das 15 para as